Como que a gente consegue lidar com a bagunça, com a desorganização das outras pessoas? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Eu sou Berenice Moura, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente consegue lidar com a bagunça, com a desorganização das outras pessoas, porque se a gente está buscando simplificar as nossas vidas, então a gente está organizando, a gente está movimentando, removendo os excessos, mas se a gente convive com outras pessoas, a gente precisa viver em harmonia, sem ficar criando muito conflito. Então, trazer esse diálogo para cá é muito importante para que a gente consiga ficar bem com as outras pessoas e ficar bem com nós também. Quando a gente começa a organizar a nossa vida, a simplificar a nossa vida, quando a gente começa a praticar uma vida minimalista, a gente sempre se depara com algumas questões. E se você convive com outras pessoas, uma dessas perguntas, né, dessas questões é o que eu faço com a bagunça, com a desordem das outras pessoas? Poxa, eu tô buscando uma vida mais organizada, eu tô buscando simplificar a minha vida, mas a outra pessoa ela é tão bagunceira. E aí, o que eu faço? Depois que a gente começa a organizar as nossas casas, quando a gente começa a remover os excessos das nossas vidas, a gente começa a perceber mudanças. A gente começa a ter mais tempo, a ter mais espaço, a ter mais dinheiro, porque você passa a não comprar, ou pelo menos diminuir os gastos excessivos com coisas que não são tão úteis na sua vida. E aí a gente percebe todos esses benefícios e aí a gente quer que as pessoas passem a participar para que todo mundo comece a desfrutar desses benefícios. E aqui nesse vídeo eu vou falar para você algumas das estratégias que eu acabo utilizando, né, para conseguir deixar as coisas um pouco mais harmoniosas, para diminuir um pouco essa necessidade que a gente tem de querer que as pessoas façam exatamente aquilo que a gente quer. Mas antes disso, eu quero te falar aquilo que não dá certo. Porque, olha, por experiência própria, eu posso te dizer algumas coisas que não dão certo. No início, quando eu percebi todas as possibilidades, as transformações que estavam acontecendo na minha vida, é instantâneo. A gente quer fazer com que as pessoas que convivem com a gente passem a participar, passem a também perceber esses benefícios e a sentir esse impacto positivo na vida. Então, do jeito errado, muitas vezes eu critiquei, muitas vezes eu reclamei, muitas vezes eu perguntei: como que você consegue viver com tanta bagunça? Muitas vezes eu dei, sabe aquele suspiro? Né? Que é aquele nível que a gente não fala nada, né? Mas só da nossa expressão, só da nossa linguagem corporal, a pessoa já entendeu tudo. E aí a pessoa fica chateada com a gente fica chateada com a pessoa, e aí ao invés de ser algo leve, tranquilo, vira um conflito sem fim, porque quando a gente percebe que algo pode ser introduzido na nossa vida para transformar a nossa vida, para trazer um impacto positivo na nossa vida, é muito bacana, é muito bom. Mas a gente precisa lidar com o outro, sem fazer com que essa transformação se torne algo conflituoso, porque é mais importante manter a harmonia de um modo geral. Talvez essas pessoas que convivam com a gente passem a perceber as mudanças somente da gente falar: olha, isso aqui é interessante, vamos começar a praticar isso? Talvez outras pessoas precisem ver a transformação para conseguir acreditar, para conseguir querer que isso aconteça em suas vidas. Ou então, algumas pessoas nem vendo vão querer praticar, vão entender e precisa estar tudo bem, porque a gente busca uma transformação nas nossas vidas e cada pessoa é um ser único. Não quer dizer que
todo mundo precise praticar. Claro que fica muito mais fácil se a gente consegue envolver essas pessoas, mas se a gente não consegue envolver elas, pelo menos uma respeitando o seu espaço fica muito mais fácil. Fato é que todas essas minhas reações, reclamar, organizar para outra pessoa, tentar estimular ela, fazer as expressões faciais, não falar nada, mas fazer essas expressões, o fato é que ninguém quer ser o chato ou a chata da organização, mas do outro lado, a outra pessoa também não quer ser o chato ou a chata da bagunça. Precisa existir um respeito, um equilíbrio, para que todo mundo consiga se comunicar, para que todo mundo consiga viver em harmonia. Então, o que a gente pode fazer para tentar viver com um pouquinho mais de harmonia se a gente convive com pessoas que são bagunceiras? A primeira coisa que eu recomendo para você é se concentrar na sua própria jornada, na sua própria transformação. Mais uma vez, quando a gente percebe que algo pode ser benéfico para a gente, é instintivo, a gente quer fazer com que outras pessoas passem a participar. Mas, mais uma vez, existem níveis de participação, níveis de percepção da pessoa compreender que aquilo é bom, ou se ela quer ou não, praticar na vida dela. Por isso, se concentre no que é importante para você. Eu falo aqui muito sobre ciclos de organização e eu nunca recomendei você fazer em todos os locais de uma única vez ou você começar de forma aleatória. Eu sempre falo que é muito importante a gente ter um objetivo do que a gente quer exatamente, se a gente quer mais tempo, mais espaço ou reduzir, né, a quantidade de dinheiro que a gente acaba gastando. Mas também é importante a gente escolher uma área específica e comece com uma área que seja sua, exclusivamente sua. Algumas pessoas vão começar com o guarda-roupa, outras vão começar com uma gaveta e tá tudo bem. O mais importante é que você comece, e se você não conta com a colaboração das outras pessoas, esse também deve ser um estímulo para você, para que você comece algo que é importante para você. E aí, mais uma vez, conforme você for percebendo que isso está fazendo bem para você, você pode estender para outras áreas da sua casa ou da sua vida. E como uma onda, isso vai tomando conta da casa, da vida. Começar a organização pelos locais onde nós mais utilizamos e primeiro por nós mesmos, depois por aqueles locais que a gente utiliza mais, talvez com outras pessoas, isso funciona muito bem, porque faz com que a gente já perceba a organização de outras formas. E aí, num próximo passo, inevitavelmente você vai se deparar com locais onde você compartilha com outras pessoas. Talvez cozinha, talvez sala, enfim. Nesse momento, é importante conversar, envolver as pessoas, mas de uma forma um pouco mais sutil. Talvez perguntando o que é importante para essas pessoas antes de fazer as remoções. Talvez perguntando se essas pessoas gostariam de analisar os objetos junto com você. Talvez pedindo para que a própria pessoa defina aqueles objetos que não podem ser descartados de forma alguma, porque são importantes para elas. E aí eu recomendo que assim, você não invada o espaço da outra pessoa para organizar, a menos que seja criança, né? Porque aí é nossa responsabilidade fazer isso com eles. E eu faço isso com os meus filhos, mas junto com eles, e eles são pequenininhos, mas mesmo assim eu procuro envolvê-los. Agora, se já é adulto, né, essa conversa eu acho que é mais interessante se a gente faz em ambientes compartilhados. Porque se você vai no espaço da pessoa, invade o espaço dela, remove aquilo que você acredita que ela não usa mais, que você acredita que ela não gosta daqueles objetos mais, que não são mais úteis para ela, é só achismo. E nesses pontos a gente acaba gerando muito conflito. Então é preciso conversar, é preciso se entender, é preciso definir limites. Limite da bagunça e o limite da organização. E definir limites é muito importante porque
entra como um acordo. Claro que aí ambas as partes precisam definir limites claros. Por exemplo, se o seu marido ele é muito bagunceiro, mexer nos objetos dele vai ser como se fosse uma invasão de espaço. Mas também, se alguém vai lá no seu cantinho, vai lá no seu guarda-roupa, empilha um monte de coisa, né? E joga um monte de coisa que você nem sabe porque tá ali, também é uma invasão de espaço. Descartar objetos que é da outra pessoa, que é especial para outra pessoa, também é uma invasão de espaço. Então, definir isso de forma muito clara é importante. Às vezes, a gente vai precisar deixar que o ambiente do outro fique bagunçado. Se para ele funciona desse jeito, é respeitar o espaço da outra pessoa. E aí, mais uma vez, né, voltar lá para o primeiro, a gente precisa se concentrar na nossa transformação, naquilo que é importante para a gente e tentar, de uma forma harmônica, viver em harmonia com as outras pessoas para que não vire uma confusão e uma situação muito desagradável nem para você que está buscando uma transformação, nem para as outras pessoas que não conseguem perceber isso ainda. E além da gente definir um limite, é importante a gente esclarecer como é que fica essa regra do jogo. Porque para nós mulheres é muito fácil a gente acabar se sobrecarregando com várias questões, porque a gente já tem muita coisa para fazer. Então, muitas vezes é importante delegar para as pessoas, olha, faça isso, faça aquilo outro, porque aí a gente consegue, de uma certa forma, tirar um peso gigante que, na maior parte do tempo, fica nas nossas costas. Então, fazer você mesmo, muitas vezes a gente acaba fazendo porque se a gente não fizer, o trabalho não vai ser feito. Mas aquilo que é simples, que é possível, a gente pode envolver qualquer pessoa. E aquelas atividades que são um pouco mais específicas, também pedir, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso que você faça. E mostrar para a pessoa que, independente dela gostar da organização ou não, existem atividades que precisam ser feitas. Existem trabalhos que precisam ser feitos, a gente gostando ou não. Por exemplo, tem gente que não gosta de lavar louça, mas é preciso lavar louça. Na cabecinha da pessoa, ela precisa compreender que existem trabalhos que ela não gosta de fazer, mas que é preciso fazer. E talvez a pessoa realmente não goste, então automatize, né? Tem máquina de lavar louça, se possível, né? Claro, se possível, mas é mostrar para a pessoa que de uma forma ou de outra o trabalho precisa ser feito. Há quem goste também de fazer um dia especial para poder fazer isso. Se programar mais ou menos assim, olha, a gente vai fazer um passeio, mas antes do passeio a gente vai dar uma geral na casa, remover aquilo que a gente não está utilizando mais, ou a gente vai trocar um móvel, ou a gente vai pintar uma parede, mas antes a gente vai fazer tal coisa. Estabelecer esse tipo de objetivo junto com a família é muito interessante, porque acaba envolvendo todo mundo. Porque você estabelece uma recompensa onde todo mundo vai participar, mas antes disso, todo mundo vai ser envolvido em uma tarefa coletiva. Isso também é muito positivo. E uma das coisas mais importantes que a gente precisa compreender é tentar controlar a nossa expectativa em relação ao outro. Muitas vezes a gente quer que a outra pessoa faça exatamente aquilo que a gente quer. A gente quer que ela se comporte do jeito que a gente quer, a gente quer que ela faça algo do jeito que a gente quer. Mas a gente não cria essa expectativa de uma forma negativa. É de uma forma inconsciente. A gente acredita que aquilo vai ser bom para ela. Então eu acredito que se ela se organizar, ela vai poder encontrar os objetos dela. Isso vai ser mais saudável para ela. Mas vamos com calma, porque cada pessoa tem o seu tempo. E é importante a gente compreender isso para viver em harmonia. Muitas vezes, essa pessoa ainda não conseguiu compreender quão benéfico é viver numa casa, numa vida mais organizada. E talvez vendo a sua mudança, a sua transformação, ela consiga despertar. Ou talvez não. E na verdade, essa jornada é uma jornada individual que se torna mais fácil se a gente consegue envolver outras pessoas, mas
quando a gente não consegue envolver elas, a gente precisa ficar bem, senão fica um pouco sofrido o nosso processo. Mas me conta aqui, você convive com muita gente bagunceira? Como que você lida com isso? Coloca aqui nos comentários que eu vou adorar responder você e com certeza o seu comentário pode ajudar outras pessoas. E se você é nova ou novo aqui no meu canal, seja bem-vinda, seja bem-vindo e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos que eu postar aqui. Eu agradeço a sua presença até o final desse vídeo. Vejo você no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!